Se você acha que ser designer é fácil e que você vai apresentar um projeto e ele vai ser aceito sempre de primeira, por melhor que seja o seu trabalho, me desculpo, mas eu vou ter que tirar a fantasia dos seus olhos, porque ser designer é, e nada mais é do que ser um bom vendedor de ideias. Claro, a parte técnica é muito importante, mas saber defender as suas ideias, saber defender o que você produziu, o que você criou, é tão ou mais importante do que criar em si. Meu nome é Tainá, eu sou designer de produto e hoje o vídeo não vai ser fácil, mas vai ser sobre uma coisa que me aconteceu recentemente e talvez seja uma ótima lição para você que trabalha com design. Essa semana, não sei se vocês viram, eu postei recentemente um vídeo sobre ajudando alguns clientes meus a nomear produtos novos, né? Eu participo de todo o processo de planejamento lá na Arte Viva. Todo o processo de criação, né, desses novos produtos, principalmente do rótulo, dos nomes dele, passaram por um processo de design, né? A gente não está escolhendo nomes que vêm na nossa cabeça simplesmente que a gente quer. Existem critérios que estão sendo avaliados, existem coisas que precisam ser atingidas e por isso que está sendo feito um estudo para que esses nomes e o produto corresponda ao máximo e supra o máximo da necessidade que eles precisam atingir. Como idealizadora, né, de todo o sistema de nomeação, o porquê das coisas, essa semana eu apresentei, né, os resultados da dinâmica que a gente fez e as sugestões de nomes para os produtos que vão ser lançados. E aí, que durante a reunião a gente chegou em resultados muito interessantes. Foi uma reunião complexa, longa, que teve bastante comentário sobre o caminho que a gente ia seguir, se seria o melhor jeito, se não, o que dá para melhorar, o que vamos fazer. E eu me vi preparada em uma situação que eu acho que muitas vezes já aconteceu de eu sentir que não estava. Dessa vez eu achei que deu muito certo. Acho que através um pouco da experiência, da vivência e dos anos, né, de trabalho, eu consegui melhorar muito esse processo. Mas essa reunião foi principalmente uma reunião de defesa do projeto, defesa do sistema, defesa do que foi pesquisado, do que foi pensado e principalmente do que estava sendo apresentado para ser decidido, né? É sempre bom lembrar que mesmo que a gente seja um designer interno, um designer consultor, que a gente seja o maior especialista do grupo sobre o assunto, quem sempre toma a decisão final são os sócios, são o dono, são os diretores. A gente está ali para guiar o processo e ajudá-los a decidir com os argumentos certos. E aí esse é o ponto principal do vídeo. A gente tem que estar coberto de argumentos, independente do projeto que a gente vai fazer. Tudo precisa ter propósito, tudo precisa ter um porquê, tudo precisa ter uma explicação lógica, pragmática e decisiva, né, e direcionada para a tomada daquela decisão, né? Design não é a belezura, design não é a viagem da criatividade, é um processo. Claro que parte do processo é criativo, parte do processo é artístico, parte do processo tem essa parte visual de deslumbre. Mas eu tenho certeza que eu não conseguiria ter implantado ou explicado ou ter me feito entender somente com imagem, somente com coisas belas, somente com coisas bonitas e visuais. Eu utilizo essas ferramentas como complemento. Essa é a questão que eu quero deixar aqui para vocês, né? O projeto, ele precisa ser com muito método, para que a gente tenha os argumentos. Alguém pergunta o porquê das coisas, questiona se aquele é o melhor caminho, questiona se não pode ser feito de outra forma e que muitas vezes a gente não tem certeza do resultado daquilo, né? Existem muitas variáveis, a gente não tem os dados necessários para ter essa certeza. A gente tem que ter pelo menos pistas de que aquele é um bom caminho a se seguir, é uma boa direção a ser tomada. Muitas vezes essas decisões que a gente ajuda a empresa a tomar, elas vão custar dinheiro, elas vão custar tempo, elas vão custar esforço, elas vão custar muito para a empresa. Então, é importante que a gente tenha respaldo e que tudo isso seja muito bem explicado, que todo mundo entenda para onde está indo e que todo mundo faça parte do projeto como um grupo e que não seja, o designer tomou a decisão, deu errado, aí agora a gente vai ter que se virar para corrigir, ou as pessoas estão indo para aquele caminho que você indicou, mas nem sabem o porquê. Como que você faz para ter um processo estruturado? Primeiramente, tenha um bom método.
Eu acho que já tem vídeo aqui no canal falando de metodologia de design, como construir um projeto, como fazer um produto. Vou tentar deixar aí algum card se eu me lembrar na hora de subir o vídeo. Mas você tem que ter um método bem estruturado de projeto, com a fase de pesquisa, a fase de descoberta, um bom briefing, um bom processo de criação e também saber executar aquilo que você está indicando, que você está pesquisando, que você criou. É a gente saber se aquilo pode ser produzido, se não pode ser produzido, e por aí vai as limitações que pode ter para que aquele projeto siga até o final. Segundo, a gente tem que treinar também as nossas habilidades de comunicação. Muitas vezes, o problema do nosso cliente não entender o projeto, a decisão que foi tomada, o caminho que as coisas estão tomando e estão seguindo, é porque a gente não sabe se comunicar. E isso é um problema, porque a gente é o maior interlocutor da ideia. Saiu da nossa cabeça, saiu da nossa pesquisa, saiu do nosso trabalho. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso cliente ele é leigo, ele vai ser de outro segmento. Então, por exemplo, eu atendo ao pessoal que faz tapete, eles entendem da produção do tapete, eles entendem um pouco do design, mas eles não são designers, não são eles que produziram a pesquisa, não são eles que produziram o desenho. Mesma coisa para vinícola, eles entendem de vinho, do produto deles, né, do bem de consumo. Mas quem entende de comunicação, de projeto visual, de design gráfico, de branding, de posicionamento de marca, dentro do meu universo sou eu como designer. E é você como profissional também. Então, quando eles estão buscando na gente uma solução, a gente precisa ser o vetor da solução e a gente tem que explicar por que as coisas são do jeito que são ou quais são as possibilidades para que eles tomem a melhor decisão possível. Então, além do projeto bem estruturado, precisa ser muito bom em comunicação. Por último, que eu acho que engloba tudo, né, que amarra tudo, é ter os argumentos, é saber defender o projeto, é saber o porquê das coisas, não fazer as coisas nas coxas, porque é isso que vai fazer com que as pessoas tomem as decisões, sigam o projeto, não mudem o que você fez, ou não estraguem, né? Ou se a mudança for feita, porque a gente precisa escutar as pessoas, seja feita de forma consciente, pensada e estruturada. Se você gostou desse vídeo, se isso era uma coisa que você tem dificuldade e já tinha pensado que era só você que passava por isso, deixa o seu like se você gostou, se você aprendeu uma coisa nova, porque isso ajuda muito a entregar vídeos para as outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, é super importante para o crescimento, claro, se você gostou do conteúdo. E a gente se vê na semana que vem, falando mais de design, falando mais de negócios, de certa forma, falando mais desses assuntos que nos interessam tanto. E a gente se vê semana que vem. Tchau!